Vamos combinar uma coisa? Se na sua cabeça a história da inteligência artificial começa em novembro de 2022, com a chegada do ChatGPT, se prepara. É bem possível que a gente tenha caído numa das maiores mentiras, ou melhor, numa das maiores pegadinhas da tecnologia moderna. A grande pergunta que a gente vai tentar desvendar aqui é essa: quando que essa revolução toda começou de verdade? E olha, a resposta é bem mais antiga e, com certeza, muito mais surpreendente do que parece à primeira vista. Para muita gente, a história começa exatamente aqui. Foi um momento de explosão, não dá para negar, mas na verdade, esse foi o capítulo final de uma saga bem longa e não o comecinho dela. É exatamente isso. Achar que a IA nasceu com o ChatGPT é que nem chegar no finalzinho do filme e achar que entendeu a trama toda. Hoje, a gente vai fazer o favor de rebobinar essa fita. Pensa assim, a IA não é uma criança prodígio. Ela tá mais para uma avó, sabe? Uma senhora cheia de história, com um passado bem dramático. Ela já passou por crise existencial, por uns invernos onde o dinheiro sumiu e até acumulou umas vitórias épicas contra campeões mundiais. E isso muito antes de existir smartphone, na época em que a gente ainda ouvia o barulhinho da internet de escada. E aí, tudo pronto para essa viagem no tempo? Esse aqui é o nosso roteiro para a gente desvendar todos os segredos da inteligência artificial. Vamos lá! Nossa primeira parada, então, nos leva lá para trás, para uma era bem antes da internet, quando a pergunta que deu origem a tudo isso foi feita pela primeira vez. Tudo começou aqui, e não foi com uma linha de código, mas sim com uma questão quase filosófica. Em 1950, Alan Turing abriu essa porta. 6 anos depois, numa tal de conferência de Dartmouth, o campo finalmente ganhou um nome e, junto com ele, um otimismo que era contagiante. Eles realmente achavam que em poucas décadas a gente teria máquinas com uma inteligência igual à nossa. Mal sabiam eles o que vinha pela frente. E no meio desse otimismo todo, surge essa figura aí, Joseph Weizenbaum. Lá nos anos 60, ele criou uma coisinha que se tornaria basicamente a tataravó de todos os chatbots que a gente usa hoje. E essa é a Elisa. Vamos ser sinceros? Ela não era nada inteligente. O programa dela é incrivelmente simples. Ela só identificava umas palavras-chave e devolvia a frase em forma de pergunta, bem no estilo de um terapeuta. Se alguém falava, eu tô triste com a minha mãe, a Elisa respondia, me fale mais sobre a sua mãe. Simples, né? Mas foi genial. Essa frase resume perfeitamente o truque de mágica da Elisa. Ela criava uma ilusão de que estava entendendo e as pessoas adoraram. A secretária do Weizenbaum chegou a pedir para ficar sozinha na sala para poder desabafar com a Elisa. Isso mostrou lá no comecinho o poder que uma boa simulação podia ter. Só que aquele otimismo todo do início, claro, não durou para sempre. As promessas eram gigantes e a tecnologia da época simplesmente não dava conta do recado. O campo todo estava prestes a entrar numa verdadeira era do gelo. E aí vieram os grandes invernos. Primeiro, ali nos anos 70, depois, de novo, no finalzinho dos anos 80. O dinheiro simplesmente secou, laboratórios fecharam as portas e a sigla "AI" virou quase um palavrão em alguns círculos de pesquisa. A ambição era de século XXI, mas o hardware era do século XX. Os pesquisadores tinham as ideias certas, mas os computadores não tinham o poder de fogo, processamento necessário para fazer essas ideias virarem realidade. Simples assim. Depois desses invernos, a IA não só se recuperou, como ela voltou com um objetivo muito claro: desafiar e, mais do que isso, vencer as mentes mais brilhantes da humanidade nos seus próprios jogos. E a volta por cima foi uma série de vitórias marcantes. Em 97, o xadrez caiu. Em 2012, a capacidade da IA de ver e identificar imagens deu um salto absurdo. E aí, em 2016, veio o checkmate, no jogo mais complexo que o ser humano já inventou, o Go. E isso aqui mostra o tamanho do choque que foi a vitória do AlphaGo. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava por isso. O jogo de Go, para se ter uma ideia, tem mais movimentos possíveis do que átomos no universo. A vitória não foi na força bruta, foi com algo que parecia intuição, criatividade. A IA tinha dado um verdadeiro salto evolutivo. Então, a tecnologia já era muito poderosa, mas claramente ainda faltava alguma coisa para a gente chegar no nível do ChatGPT. Vamos então atrás da peça final, a peça crucial desse quebra-cabeça. No ano de 2017, pesquisadores do Google publicaram um artigo com um título que mudaria o jogo. Atenção é tudo o que você precisa. Nele, eles apresentaram a arquitetura Transformer. Pensa assim, antes a IA lia uma frase como se estivesse olhando por um canudinho, sabe? Uma palavra de cada vez.
e quando chegava no final, já tinha esquecido o começo. O Transformer deu à IA a capacidade de ler a página inteira de uma vez, entendendo como a primeira palavra se conecta com a última. Ele não só lê as palavras, ele entende o relacionamento entre elas. E aqui está a conexão direta. O T em ChatGPT e em todos os modelos GPT significa Transformer. Sem essa invenção de 2017, o ChatGPT seria só mais um assistente virtual meio chato, talvez um pouquinho melhor que a Siri lá de 2011. Essa tecnologia é literalmente o motor que alimenta toda a revolução da IA generativa que a gente está vivendo agora. Ok, então a gente já tem todos os ingredientes na mesa. O poder de processamento dos computadores, as vitórias que provaram o valor da IA e a tecnologia Transformer. Mas como tudo isso se conecta com essa explosão que a gente viu recentemente? É isso que vamos entender agora. Esse slide aqui resume a ideia principal. O grande evento de 2022 não foi necessariamente um salto repentino de inteligência da máquina. Foi, na verdade, um salto de acesso. A IA superpoderosa já existia, escondida nos laboratórios do Google e de outras gigantes. A grande mudança foi que, pela primeira vez, colocaram essa IA numa interface simples que qualquer um podia usar. Se a gente parar para pensar, a IA já era uma parte invisível do nosso dia a dia há muitos anos. É ela que decide o que a gente vai assistir, que corrige os nossos textos e que manda a gente virar à direita. Essa talvez é a melhor metáfora para tudo isso. A IA já estava ali, nos bastidores, trabalhando. O ChatGPT não inventou a tecnologia, ele só abriu as cortinas e deu um microfone na mão de todo mundo para que o planeta inteiro pudesse, finalmente, conversar com ela. E é com essa pergunta que a gente fica. Essa tecnologia amadureceu por mais de 70 anos, quase em silêncio. Agora que a conversa se tornou pública, acessível para todo mundo, o que a gente vai fazer com esse poder todo? O futuro de verdade está sendo escrito neste exato momento.